Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Nós vamos começar no livro de Êxodo, que fala a respeito de Moisés. Moisés, um homem de Deus, um homem sábio, temente a Deus, manso e prudente. O livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, chamado livro de Êxodo, que conta a história, o nascimento de Moisés. Você vai saber hoje o que Moisés passou nessa terra por você, para que esta palavra entre agora na tua casa, na tua família, e que ela venha edificar, que ela venha dar frutos, muitos frutos, para que você cresça em sabedoria, desviando-se do mal. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra encheu-se deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel, o povo de Israel, muito mais poderosos do que nós. Foi assim que começou a perseguição, a escravidão contra os filhos de Israel, o povo do Deus vivo. Está escrito no segundo livro de Moisés, chamado o livro de Êxodo. Faraó viu que os filhos de Israel cresciam muito, e eram muitos, e temeu, porque eles se fortaleceram, e temeu que eles se juntassem aos inimigos e destruíssem o Egito, porque eles cresciam e se fortaleciam, e multiplicavam-se, cresciam na terra e espalhavam, e era uma grande ameaça para Faraó. Então, a decisão do rei, do Faraó, foi que mandasse agora que matasse todas as crianças do sexo masculino, porque o homem vem à força, tem mais peitoral, o homem é um homem ousado, o homem pode ser um guerreiro, um grande guerreiro, valente, e as mulheres não mostravam medo algum a este povo, aos inimigos. Eles temiam os homens, o sexo masculino. Então o rei mandou que as parteiras matassem todas as crianças do sexo masculino. Naquela hora, naquele momento, existia duas parteiras, uma chamava Cifrá e a outra se chamava Puá. Essas duas parteiras foram invocadas para que matassem os meninos, jogassem no rio e o afogassem, todas as criancinhas, e que poupassem as meninas. As parteiras temeram muito ao Deus do céu, da terra, o Deus vivo, e não tiveram coragem de matar os meninos, e começou a poupar a vida dos meninos. Satanás já sabia que ele viria na terra, que Deus estava preparando o homem, para que Deus que com ele fizesse os 10 mandamentos, para que o povo fosse salvo. Sempre quando Deus vai operar, Satanás, ele está pronto para guerrear, para tentar impedir. É pela fé, irmão. É pela fé
que você vai vencer. Você tem que ter fé, tem que ter força, perseverança, porque as lutas são grandes, os obstáculos são grandes, mas a vitória naquele que crê em Deus está com ele. Deus está contigo. Se Deus está contigo, você não deve temer nenhum faraó, você não deve temer rei nenhum, você deve ser um homem prudente e forte, você deve ser um homem guerreiro, você tem que caminhar, marchar, ir adiante, nunca desistir, nunca desista, porque Deus está contigo. Os homens fazem os planos, mas a vitória quem dá é Deus. Satanás sabia que haveria nascer um menino, uma criança, e essa criança nasceria e Deus usaria dessa criança. Essa criança sairia dali os 10 mandamentos, a qual salvou muitas almas e vem salvando. As parteiras temeram e Deus estabeleceu-lhes casa porque temeram a Deus, poupando os meninos, porque Deus é amor e também é fogo consumidor. Você viu que os homens, Moisés estava por vir. Então o rei do Egito, Faraó, ordenou todo o seu povo dizendo: a todos os filhos que nascerem serão lançados no rio, mas todas as filhas guarde-a com vida. Matem os meninos e poupa as meninas. O nascimento de Moisés. Não adianta, irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O nascimento de Moisés foi assim, e foi-se um varão na casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E uma mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu em 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juntos, e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, após juncos à borda do rio. Agora, aquela criança estava na mão de Deus, e aquela criança se chamava Moisés. Moisés, o menino nasceu chamado Moisés. Agindo Deus, quem impedirá? Não adianta Satanás tentar, não adianta Satanás tentar impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Rabadabadai. Não adianta, Deus é poderoso. Ainda que o homem tente impedir a obra na sua vida, creia nos profetas, creia em Deus. Jesus é contigo. Não adianta, não adianta. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Rabadabadai, decanta, manto, terra, nagasúpia, surianto. Deus é contigo. Não adiantava. Eles tentavam impedir o nascimento, mas aquela criança nasceu, e ela era uma criança formosa, bonita. Moisés era uma criança muito bonita, e aqueles pais dela tiveram misericórdia, porque o rei do Egito, chamado Faraó, lançou um decreto que matasse todas as crianças, e os pais daquela criança não queriam ver aquela criança morta, porque aquele era o ungido de Deus. Rabadabadai. Agindo Deus, quem impedirá? Vai nascer, vai ter que nascer, porque Deus tem promessa, e quando Deus tem promessa, você está caminhando na direção certa, porque você agora é como a menina nos olhos de Deus. Quem impedirá o que Deus tem a fazer? Quem impedirá? Quem impedirá? Eles colocaram aquela criancinha linda agora numa arca de madeira, de betume, de juncos. Fizeram uma linda arca,
colocaram no fundo, no assento, e colocaram aquela arca no rio, para que aquela criança fosse levada para o lugar e pela graça, pela mão de Deus, alguém encontrasse aquela criança e tivesse misericórdia, porque o decreto agora era que todas as crianças que nascessem do sexo masculino morressem, mas Deus não vai deixar morrer aquele que Ele escolheu, porque Ele tem propósito na tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Rabadabadai, creia que vencer ou vencer com Cristo é vencer ou vencer. Deus tem um projeto, Deus tem plano. Ninguém pode impedir o mover de Deus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Aquela criancinha agora, fugindo da morte de Faraó do Egito, aquele homem carrasco, corrupto, ruim, maldoso, queria que matasse todos os meninos com medo, com temor, para que as crianças não crescessem, não se fortalecessem e virassem varões guerreiros de guerra e o destruísse. Ele mandou que matasse os homens e poupasse as mulheres. Mas Deus tem um plano na sua vida. Se Deus tem um plano, quem impedirá? Quem impedirá, irmão? Deus é contigo, ainda que o inimigo se levanta, ainda que ele seja milhares e milhares como um gafanhoto. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida, porque Deus tomou por cabeça e não foi por cauda. Ele é Deus, Ele é Senhor. O inferno pode sacudir, pode abalar, mas Deus vai te dar a vitória. A vitória do povo de Deus. Aquela criancinha agora se encontrava dentro do rio, navegando em uma arca pequena, chorando. E a mãe daquela criança colocou a sua irmã para que de longe fosse seguindo, observando. E a criança navegava, descia o rio, e a criança nas margens do rio descia. E a sua irmã mais velha, a moça, seguia a arca, observando que fim levaria aquela arca. A mão de Deus estava sobre aquela criança. Em direção levava a mão de Deus, porque Deus te escolheu. Você é como uma menina nos olhos de Deus. Deus tem um plano, um projeto na tua vida. Os teus passos são guiados por Deus. Rabadabadai, creia que Deus está te dando a direção. O Espírito de Deus habita em ti, irmão. O Espírito de Deus dá a direção. O caminho certo era como a arca de Noé também. A mão de Deus estava sobre a arca titaniqueira de ferro e afundou. Mas aquele que está sobre a mão de Deus, quem impedirá? Ninguém toca nos ungidos de Deus, ninguém toca nos propósitos de Deus. Ainda que o inimigo se levanta, vai cair por terra, porque é Deus que te escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Você é um projeto de Deus, não é um projeto de homem. Você é um projeto de Deus. Ninguém vai impedir. O que Deus ainda vai fazer na sua vida? Apenas caminha, marcha, continua, vai adiante, porque Deus está contigo. E a criança navegava, a criança ia em direção ao inimigo, aonde ela não deveria ir. A mão de Deus jogou agora aquela criança nas margens do palácio. Lá estava aquele lugar bonito, as mulheres estavam banhando com veste. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10. E sendo o menino já grande, e ela o trouxe a filha de Israel para que adotou, e chamou o nome de Moisés, e disse: porque das águas foi tirado. Agindo Deus, quem impedirá? Aquela criança navegando pelas águas, e a irmã
tomando conta de longe. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. As filhas donzelas passavam passeando pela borda do rio, e ela viu a arca no meio de junco, e enviou sua criada, e a tomou, e abrindo a arca, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de íntima compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este, filho dos inimigos. E não sabia ela que ali estava ungido de Deus aquela criança. Ela sabia que aquela criança foi colocada para não visse a morte, porque o rei estabeleceu um decreto que os meninos fossem mortos. E ela logo percebeu: filho dos hebreus. Mas ela se encheu de íntima compaixão, porque Deus tocou no coração daquela mulher. Mesmo sendo filha do inimigo, não adianta, meu irmão. Faraó queria destruir aquela criança, porque sabia que ali viriam os magos, já haviam revelado. Mas não adianta. O próprio Faraó agora, que vai criar, Deus vai usar até feiticeiro, macumbeiro e idólatra para te ajudar, porque Ele é Deus. Ele vai colocar os teus inimigos para te abençoar. Agindo Deus, quem impedirá? Rabadabadabadai, o decano da terra, Nampanaga Súpia, Surianto. Agindo Deus, quem impedirá? Ele queria destruir, matar as crianças. E Deus colocou um projeto, Moisés, logo para ser criado pela filha do rei, pelas princesas do Egito. Aquelas mulheres estavam ali se banhando e viu aquela arca descendo no rio, e aquela criancinha chorando de abrir a arca, e cheiro de íntima compaixão, porque a criancinha era muito bonita, e elas não tiveram coragem de mostrar o rei, nem falar ao rei, e procurou que alguém criasse aquela criança e o amamentasse naquele momento. Aquela criança agora, ele se chamava, colocou o nome de Moisés. Moisés, o ungido de Deus, o homem de Deus. Moisés, não adianta, os seus inimigos podem se levantar, mas eles vão cair. Deus vai usar até os seus inimigos para te abençoar. Não adianta. Moisés foi parar nas mãos do inimigo. Aquele que queria matar não sabia agora que estava criando uma criancinha que o destruiria, criado pelo seu próprio inimigo, Moisés, na mão de Faraó. Aquela criança cresceu em sabedoria, cresceu em abundância, se fortaleceu, e eles não sabiam que aquele Moisés foi achado no rio, porque a princesa escondeu isso do rei. E aquela criança crescia, as donzelas ajudavam a esconder, e ele cresceu, e foi criado Moisés pela mão de Faraó. As suas criadas, Deus tem um plano, meu amigo. Não adianta levantar contra ministro, contra pastores, não adianta levantar contra ungidos, não adianta levantar contra louvorista. Se Deus tem um plano com você, se você está aí embaixo, Deus ainda vai te colocar em cima, porque Ele te chamou para lugares altos, e se Ele te chamou, Ele vai fazer o mover, Ele vai fazer o agir, Ele vai te colocar em cima do altar, porque a candeia alumia a terra, é a sabedoria de Deus, os pastores, ministros da frente, e que careia toda a igreja. O Espírito de Deus está habitando nos homens da terra agora. Aqueles que estão em cima é para clarear os que estão nas trevas, para dar luz, sabedoria. Ele te tomou por cabeça e não foi por cauda. Em breve você está no alto, porque Deus te escolheu. Foi Deus e não foi homem. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
Moisés cresceu e um certo dia cometeu uma loucura, mas para a sua bênção chegar, não sabia ele que dali começava a sua jornada, a sua história. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu antes que naquele dia, que sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou às suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu, e de seus irmãos olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ninguém, feriu o egípcio e o matou e o escondeu na areia. Moisés estava muito preocupado agora. Havia feito um crime, matado um homem. Aquela criança não sabia que tinha um futuro muito grande pela frente. Aquela criança estava no projeto de Deus, chamado Moisés, era um jovem agora. Ele matou um soldado porque o soldado estava escarnecendo e espancando um escravo, e o coração dele era muito bom. Ele não aguentou ver tanta escravidão, tanta surra, tanta chicoteada. Então Moisés agora espancou, bateu com força e feriu aquele homem na cabeça, e aquele homem morreu. Moisés olhou para um lado e para o outro, viu que não havia ninguém, enterrou aquele corpo. Mas agora Moisés está preocupado, porque descobriram este negócio. Moisés agora foge para o deserto, com medo de ir preso ou morto ou açoitado, porque ele havia feito um crime, matado um homem. E Moisés fugiu para o deserto, e fugindo no deserto, estava ele agora andando num lugar, fugindo para as terras distantes. Lá em Midian, assentou-se junto ao templo de um poço, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, a quais viram a filha tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Aquelas moças vinham dar bebida para o gado, para os animais, quando de repente vieram homens ruins, montados nas suas cavalarias com seu gado, começou a espancar aquelas moças, bater, disputando o poço que era do pai delas. O pai delas chamava Reuel. Reuel era o pai delas. E eles estavam lá dando de beber ao gado. E veio homens fortes, montados, e começou a espancá-las e batê-las. E Moisés, de longe do amor, está assistindo tudo, não aguentou, não resistiu, porque Moisés não aguentava ver o mal. Moisés só fazia o bem. Moisés não gostava de ver as pessoas sendo humilhadas, tristes, espancadas, escarnecidas. Ele não gostava de ver a ira do povo atacando os humildes. Moisés então avançou-se daquela moita, saiu de dentro, correu em direção daqueles homens, e começou uma grande luta agora. Batia e espancava aqueles homens que estavam montados de uma certa forma. Moisés era um grande guerreiro e lutador, bateu e espancou aqueles homens. Os homens montaram em seus cavalos e fugiram, e largaram as moças em paz, irmão. Largaram elas em paz. E elas ficaram muito alegres. Aqueles homens, só Deus sabe que eles poderiam ter feito mais com aquelas mulheres. As moças agradeceram a Moisés. Moisés estava foragido, elas não sabiam, e foram embora. Creio eu que Moisés bebeu a água, sua sede também, e elas agora beberam também água, alimentaram os animais, deram de beber os animais, e partiram, despediram de Moisés e foram para sua casa. E quando chegou na sua casa, elas contaram o caso, a história que havia acontecido, que eles estavam machucados, se viam apanhado. E elas contaram que conheceram um homem chamado Moisés, e aquele Moisés havia protegido elas. E o pai delas ficou muito curioso. Reuel disse então para sua filha mais velha, Zípora: por que não me trouxe aqui este homem para comer pão conosco?
que eu quero conhecer esse varão justo de guerra, esse valente homem de Deus que protegeu as minhas filhas. E elas voltaram lá. Chegando lá, ainda encontraram Moisés. E convidaram Moisés para entrar em sua casa, conhecer o seu pai. Chegando lá, o pai delas se afeiçoou muito com Moisés, gostou muito da sua pessoa e o convidou para que morasse com eles. Porque Moisés não tinha paradeiro, não tinha para onde ir. Ele havia fugido das garras de Faraó. E aquele homem gostou tanto de Moisés que deu a sua filha chamada Zípora como esposa. Moisés agora tem uma esposa, está morando na casa de Reuel. E Moisés agora apacentando as ovelhas, o gado de Reuel, observou ali que Deus fala agora com Moisés. Observa, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente, porque Deus levou Moisés para distante, para tratá-lo, para preparar a sua aflição. O seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, porque Deus tem um propósito contigo. Deus tem um plano. O areião, a luta, a escravidão, a dor, a perseverança, é para você ter vitória. Tudo. Às vezes Deus te tira do lado tranquilo, bom, para te capacitar, te preparar para você virar um varão temente a Deus. Moisés caminha e vê distante. Estava Moisés ali apacentando o rebanho do seu sogro, o sacerdote em Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e veio no monte Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia, ela não queimava, não acabava, o fogo estava aceso, mas a sarça permanecia. Era algo espiritual. É Deus, é agir de Deus, é projeto de Deus. Quando Deus quer, Ele mesmo vai à sua peleja, porque o agir é grande, o plano é grande. Deus está te sondando, está vendo seu coração puro e bom. Ele tem um projeto na sua vida. E Moisés disse: agora me virarei, pois lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. É algo divino, não é normal. E disse: não te chegues para cá. Quando ele quis ir adiante, uma voz falou: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar onde está é santo. A voz do Senhor falou com Moisés: tira as alpacas, porque a terra onde está pisando é santa, Moisés. Rabadabadabadai, decouve, terra manto, anaga super surianto. Moisés agora está na presença de Deus, diante do Deus vivo, o Deus de Israel, que tinha um grande plano de libertar aquele povo da mão do Egito. Chega, Faraó, é chegar a sua hora. A vitória agora é do povo de Israel. Rabadabadai, a vitória é do povo de Deus. Deus fala com Moisés, faz um propósito com ele: Moisés, eu tenho um plano contigo. Eu quero libertar aquele povo todo que está em escravidão. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, as suas súplicas, as orações, por causa dos seus exaltores inimigos, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para os livrar-os da mão de Faraó. O próprio Deus agora tomou a peleja daqueles escravos, porque Deus é Deus de providência, irmão. Ele vai pleitar por você,
Ele vai entrar nessa guerra. Ele vai vencer. É vencer ou vencer. Com Cristo não tem derrota. Com Cristo não tem derrota. E Deus conversou com Moisés. Conversou com Moisés naquele momento. E Moisés achou algo estranho. Nunca tinha falado com Deus. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a este lugar, e este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, este é o teu nome. É Ele que vai destruir com o Faraó. Ele vai destruir o Faraó e vai te usar. Ele ainda vai te usar para destruir os seus inimigos. Moisés agora conversou com Deus e voltou muito alegre, sabendo que Deus tinha um propósito com ele, para destruir Faraó. Mas Deus viu que Moisés ainda temia, e a vara de Moisés agora se transforma em uma cobra. Deus mostrando o seu poder, a sua grandeza, para que aquele homem Moisés, chamado Moisés, acreditasse no poder de Deus. Deus falou com ele ainda assim: Moisés, agora, esta vara que está em tua mão agora, lança na tua frente. E ele lançou a vara na frente dele, e aquela vara transformou em uma grande serpente. E Deus falou: agora pega ela com a tua mão na ponta da cauda. E aquela cobra agora voltou a virar a vara novamente, para que você creia, Moisés, que eu sou Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Meu vermezinho de Jacó, creia no meu poder, que eu sou Deus. Eu vou te livrar, eu vou te dar vitória. Eu te tomei por cabeça e não foi por cauda, homem. Eu sou Deus. Eu tô na peleja. Agindo Deus, quem impedirá, irmão? Deus viu que Moisés ainda temia, porque Faraó era homem grande, guerreiro, valente, com soldados, tinha muito exército. E Deus mostrou mais ainda: Moisés, pega agora a tua mão, toma a tua mão, mete agora a tua mão no teu seio. Moisés pega a sua mão, enfia dentro da sua roupa, a mão do peito, e coloca no peito dos teus seios. E ele colocou a mão, e Deus falou agora: Moisés, tira a sua mão para fora. Quando Moisés tirou a mão para fora, a mão dele estava cheia de lepra, estava leprosa, estava podre de chaga. E Moisés temeu agora a Deus, e viu que Deus tem todo o poder. Moisés agora assustado, e Deus viu que ele estava com temor e com medo. Deus falou agora: Moisés, põe a tua mão novamente no teu seio. E ele colocou. Quando ele colocou a mão no teu seio, a mão dele dentro da roupa, e Deus falou agora: tira para fora, Moisés. Quando ele tira para fora, a mão dele estava limpa, purificada novamente. Moisés começa a acreditar que agindo Deus, quem impedirá? Moisés começa a ver que Deus tem o poder e a grandeza. Moisés começa a ver agora que Deus é todo poderoso. E ele ainda começa as dúvidas. Moisés não tinha experiência com Deus, começa dúvidas. E Deus falou: Moisés, eu quero você que vai falar agora com o Faraó as minhas maravilhas, que vão mandar praga naquele lugar, se ele não libertar os escravos, meu povo, o povo de Israel. Moisés falou: sabe o que? Mas Deus, eu sou pesado de fala. Moisés certamente era gago. E Deus falou: Moisés, meu filho, quem fez o gago, quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem fez o deficiente, quem fez o cego foi eu, Moisés. Eu sou o Criador, Moisés. Quem fala na sua boca sou eu, Moisés. Moisés, encabulado, falou: Deus, toma meu irmão Araão. Toma Araão. Meu Deus, a ira de Deus se levantou contra Moisés naquele momento, porque Moisés ainda temia, não acreditava.
no poder de Deus. Que Deus tem o poder de destruir Satanás, quanto mais um homem, meu amigo, um inimigo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Moisés e Araão agora, os dois irmãos. Moisés caminha e volta até Araão e fala para ele das maravilhas. O Araão acreditou quando ele falou: quem é o seu Deus que falou contigo? Eu sou quem fala contigo. Araão creu e teve por porta-voz de Moisés, porque Moisés era gago, porque Moisés não acreditou em Deus, e Deus desistiu de deixar Moisés falar, e Moisés então agora, por porta-voz, tinha Araão, o seu irmão. Deus falava com Moisés, e Araão traduzia, era o porta-voz. E agora vai Moisés e Araão até aquele reizinho ruim, rebelde, incrédulo, que não crê em Deus, só acreditava em estátua, nos seus deuses de pedra, de barro, de pau e de madeira. Aquele homem era muito forte, tinha muito dinheiro, muito poder executivo, mas os homens podem fazer as suas armadilhas, as armas, mas Deus dá o escape para o povo de Deus. Creia em Deus, homem. Deus é contigo, mulher, não desista. Agindo Deus, quem impedirá? E eles marcharam com aquela vara em direção do Egito. Chegando lá, aqueles homens conversou com o povo, reuniu o povo, e o povo começou a crer que estavam livres agora e não quiseram mais trabalhar. Faraó agora, ele foi até aquele homem chamado Faraó e pediu para que ele libertasse aquele povo todo, para que Deus não mandasse as pragas. Faraó debochou e riu e zombou dele. E ainda falou: mas agora eu vou dobrar o trabalho deste povo, eu vou te dar menos equipamento e quero trabalho dobrado. Faraó foi torturar mais aquele povo, e o povo começou a resmungar, reclamar de Moisés. Este povo agora está contra Moisés, porque estavam aflitos, porque Moisés ofereceu a eles liberdade com Deus vivo, e eles tiveram agora trabalho dobrado. Trabalho dobrado. O rei mandou dar trabalho dobrado. Moisés ficou muito triste, trabalhando dobrado junto com eles agora. Mas Deus foi ter com ele novamente. Então disse o Senhor, está no livro de Êxodo capítulo 6, a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. A terra é de Deus, irmão. Não existe escravidão. Isso não provém de Deus. Aqueles homens tinham que entender que Deus dá uma chance até para o seu inimigo. Se Faraó tivesse libertado o povo por amor, Deus sondava o coração dele. Mas ele era duro e soberbo, para que depois falar com Deus que Deus não havia dado uma chance de libertar o povo por amor, para que não visse a dor, porque Deus é amor e fogo consumidor. Deus é Deus, não brinca com Deus, não brinca com Deus, irmão. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Deus primeiro dá uma chance, se não vir por amor, vai ter que ir pela dor. Ele brincou, não quis vir por amor, não liberou o povo. E Deus agora falou: eu vou liberá-los, porque eu sou Deus. E eu sou Deus dos seus amigos, Moisés, e também sou Deus dos seus inimigos. Eu sou o Criador. Sou eu que criei Faraó, sou eu que criei Moisés. Creia nos profetas. Deus tem um plano na sua vida. Os seus inimigos vão virar crente. Eles vão virar crente para saber que Deus é Deus que enviou Jesus. Creia.
Você ainda vê os seus inimigos, você vai ver arrastando com varoas do roupão. Aqueles que zombaram, te criticaram o seu Deus, aqueles que se criticaram você, eles também vão virar crente na presença de Deus. Rabadabadai, ele transforma, ele tira o coração de pedra, ele transforma em carne, porque ele é Senhor. Ele é rei. Ninguém impede Deus. Ninguém impede o agir de Deus. Moisés então agora cria coragem e volta novamente. Ele volta novamente a Faraó. Ele vai até Faraó e chega lá, ameaça novamente: olha, vai vir todas as pragas se você não libertar o povo. E Deus ainda falou: olha, Moisés, eu vou lançar as pragas, e você creia, Moisés, que você vai ver, eu vou endurecer o coração dele para que esse povo veja as minhas maravilhas. Eu mesmo endurecei o coração dele para ele não dizer não, para ele saber que eu sou Deus. Até enquanto eu não destruir toda esta terra, todo o Egito, para ele saber que eu sou Deus, eu não vou liberar. E chegando lá, Faraó, Moisés lançou a vara nos pés de Faraó, e aquela vara de Moisés transformou uma cobra na frente de Faraó, e Faraó temeu, mas chamou os seus adivinhos, seus magos, e vieram os magos também daquele homem. Os que estavam do lado de Faraó jogaram 3 varas, e as 3 varas transformaram em 3 serpentes, mas a serpente de Moisés engoliu as 3 serpentes dos magos, porque o poder de Deus é maior do que o de Satanás. Não tem macumba, não tem idolatria, não tem feitiçaria, não tem simpatia que pega no crente, irmão, porque o crente é protegido de Deus. Rabadabadai, creia, não tem macumba que pega nem crente. O crente é vitorioso, o Deus de Israel protege os crentes, o povo de Israel é os crentes, irmão. Creia e marcha, creia e caminha. E Deus falou: agora chega, eu mostrarei as pragas. De repente, Deus ainda falou: eu vou endurecer o coração dele, Moisés, e ele não vai liberar, mas eu vou mandar as pragas. Naquele momento, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 19, está escrito: a primeira praga, as águas transformam-se em sangue, e toda aquela água do Egito, das torneiras, das piscinas, dos poços, começam a transformar em sangue, começa a transformar em sangue, e o povo não tinha mais onde beber água. Começaram a temer o Deus de Moisés, e Faraó, temendo, mandou chamar depois Moisés para que tirasse a praga. Moisés orou, e Deus pegou agora e libertou aquelas águas, voltaram ao normal, para aquele povo saber que Deus era o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso está aqui, igreja, está na tua presença, irmão. O Todo-Poderoso está aí do seu lado agora, tomando a pleita. Ele vai pelejar por você, a tua causa. Levanta a mão agora e gloria da glória. Levanta a mão agora, você vai ver agora o agir de Deus. Ele vai entrar na sua causa. Faraó, os seus inimigos vai cair por terra. Rabadabadabadai, recover terra manto, anaga super surianto. É vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Vencer ou vencer. E Deus tirou as pragas e mandou agora que ele liberasse. Mas Faraó, duro de coração, Deus endureceu o coração dele, e ele falou: não, Moisés, eu ainda não vou liberar. Agora que a água já tinha virado água novamente, eu não vou liberar, Moisés. E Deus agora fala: Moisés, prepara agora, eu vou mandar a praga das rãs. E começou a rã entrando nas casas, no rio, na água, no palácio, nas varandas, rã para todo lado. E todo o povo temeu, aquele povo temeu, Faraó temeu, pediu que chamasse Moisés. Moisés orou novamente, e as pragas das rãs fugiram para longe, e estavam libertos, novamente limpo. E ele falou agora: libera então o povo. E aquele homem duro de coração, porque Deus estava endurecendo o coração dele, ele falou: não, Moisés, eu não libero o povo.
Tem vezes que Deus endurece o coração e você não entende. Às vezes é para o seu próprio bem, irmão. Nem todas as respostas vêm só sim de Deus. Deus somente dá um não para o seu próprio bem, porque Ele sabe o hoje, o amanhã e o depois. É uma confirmação para você. Espera, há um tempo determinado para tudo debaixo desse céu. Agora, Deus fala com ele: prepara a praga dos piolhos. Ele foi lá e pediu, e Faraó não libertou novamente. Deus agora envia a praga dos piolhos. Houve piolho em todos os animais, crianças, homens, mulheres. Uma pestilência terrível nos animais de piolho. Aquele homem duro chama Moisés. E Moisés: livra o meu povo dessas pragas. Moisés orou e Deus tirou. Moisés achou que ele ia libertar, mas Deus falou: Moisés, ainda não é a hora, eu não vou deixar ele libertar. E ele falou: não solta o povo, eu não liberto o povo para ir embora. E Deus manda agora mais uma praga, a praga das moscas. A praga das moscas, a praga era grande, uma grande praga, a praga das moscas. Houve moscas, valigeiras, praga, peste em todos os animais. Várias pragas Deus foi lançando. Deus mandou praga das úlceras, as ameaças de Deus uma atrás da outra. Praga nos animais, peste, de uma forma que os animais daquele povo de Israel não morreram nenhum, e morreu todo animal de Faraó, e eles estavam misturados, mas Deus não deixou que morresse nenhum deles sequer, nenhum sequer animal do povo de Israel, para Faraó saber que ele estava com o povo. Deus manda mais. Deus manda mais agora a praga da saraiva, bolas de fogo, chuva de fogo, jacito, chuva, caíram sobre o Egito, destruindo casas, família. Pragas umas atrás da outra, pestilências, pragas no céu, na terra, igual Deus mandou falar: nos últimos dias haverá sinais em cima do céu, embaixo na terra haverá coluna de fogo, fumaça, fogo. Se rende para Jesus. Nós estamos pregando: se rende para Jesus, porque esse Deus é poderoso. Esse Deus quer que você passe para o lado dele. Sai do lado de Faraó. Faraó era miserável e ruim. A praga da saraiva destruiu quase todo o Egito, as casas. Deus ameaça Faraó com pragas de gafanhotos também. Caiu pragas de gafanhoto, acabou com toda a lavoura, todos os animais do campo. Tudo que estava no campo começa a passar fome agora. Acabou com o pasto, acabou com as aves, com os frutos, com o trigo, com o arroz, tudo. Não brinca com Deus, irmão. Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor. Deus mandou as pragas das trevas, de susto, medo, escuridão, terror. E Deus anuncia agora também a morte dos primogênitos. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga tirarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois deixarei ir daqui, quando vos deixar ir totalmente a toda vós o povo, lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada um varão peça ao seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Era a última praga. Deus ameaça matar agora os primogênitos. E Deus mandou que matasse o cordeiro, o sangue do cordeiro, e que aquele povo de Israel passasse o sangue nas portas das suas casas. E eles passaram o sangue na porta da sua casa. Aonde estivesse sangue, Deus não mataria. Deus falou: à meia-noite eu vou visitar todas as casas,
eu vou andar por cima do Egito, e aonde não tiver o sangue do cordeiro marcado, vai haver morte, ranger de dente, trevas, eles vão temer agora, e começa a escurecer, e ficar nebuloso, uma grande fumaça, e quando dá meia-noite agora, o Deus de Israel, o vingador agora, vai andando sobre todo aquele povo, onde não havia sangue, toda aquela casa que não havia marcado com sangue, porque não era o povo de Israel, e o povo de Faraó agora começava a gritar, todo lado, crianças morrendo, pais gritando, mães gritando, e temendo agora o Deus vivo, o Deus que pode, para que crê em Deus, as maravilhas, o poder de Deus é tremendo, você tem que temer a Deus, crer em Deus, Deus é amor, mas é um fogo consumidor, e começaram a morrer os primogênitos agora, até aquele homem chamado Faraó, o teu filho primogênito agora morreu. Ele temeu o Deus de Moisés. Foi a última praga, a morte dos primogênitos. E ele agora falou, eu libero o povo. Deus amoleceu o coração daquele homem duro. Deus já havia destruído ele toda a terra dele, todo o governo dele, de malícia, de ruindade, de rancor, de dureza de coração. Todas as pragas foi para que sobrevivesse o lado do bem e que o mal se acabasse, porque Deus estava vendo a aflição daquele povo escravizado na mão de Faraó, chicoteava eles, batia, surrava, eram escravos, passavam fome, famintos, magos, só serviam para trabalhar, não tinham liberdade. E Deus falou com Moisés, eu vou libertar. Assim o Senhor Jesus manda dizer, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Rabadabadai. Se o seu filho está na droga, Deus vai libertar. Se o seu filho está na bebida, Deus vai libertar. Se sua filha está na prostituição, Deus vai libertar, porque Deus é Deus. Rabadabadai, de cover, terra manta nagasopia, rabadabadabadai. Creia em Deus, meu irmão. Com Cristo é vencer, ou vencer, operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Deus forte, poderoso como um trovão, o Deus de Israel moeu aquele homem chamado Faraó, para que ele cresce que Deus é Deus, que com Deus não se brinca. E aquele homem libertou o povo. Agora chega, eu não aguento, Moisés, esse Deus seu é poderoso. O seu inimigo vai falar assim com você, que o seu Deus é poderoso. O seu inimigo vai ver a sua vitória. Ainda que ele esteja pelejando, jogando macumba, praga, mal olhada, inveja, ele vai ver que você é crente, que você é do povo de Israel, que macumba não pega nem crente, macumba não pega nem crente. Não pega, macumba não pega nem crente, mal olhado não pega nem crente, inveja não pega nem crente, contenda não pega nem crente, porque Deus que te chamou, o seu Deus é o Deus vivo, irmão, vivo. Deus fez aquele homem libertar, e sabe quantos eram eles? Eram 600 mil de pé, somente homens, sem contar com os meninos. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. Foi liberto. Agora, você imagina agora, irmão, aquele povo escravizado, podendo sair, meu irmão, para dar uma voltinha, chicoteado, nunca mais provou um chicote nas costas. Você imagina agora a liberdade. É como aquele preso que está na cadeia há 430 anos. Aquele povo estava escravizado,
e Deus queria agora que aqueles homens fossem libertos, e deu a eles gado, vaca, para que panos, comida, para que eles atravessassem o deserto ajudando a eles, para que eles fossem adiante, como forma de pagamento, porque eles trabalhavam de graça. Você imagina a alegria daquele povo. Eu vou passando a prova e dando glória a Deus, Rabadabadai, e dando glória a Deus. Eu vou passando a prova e dando glória a Deus. Não larga esse Deus, não abandona ele, não se afasta dele, porque ele vai te libertar. Ele é Deus. Ele é Deus. Caminhando agora aquela marcha, 600 mil homens, fora crianças, mulheres, montaria e gado, em direção à liberdade. E eles começam a caminhar. Quando estão adiante, mais adiante, aquela grande multidão, 600 mil, quase 1 milhão de pessoas, meu irmão, sem contar com as misturas de gente, em direção do Mar Vermelho agora, e haviam caminhando, e de repente Deus agora amolece o coração daquele homem. Ele é o Deus também que endurece, apertou novamente o coração de Faraó para sua própria ruína e falou: Faraó, agora vai Faraó pegar Moisés. O próprio Deus atiçou do lado, ele trabalha do outro. Deus de perto, Deus de longe, Deus de perto, Deus de longe. Ele é Deus. Ele opera do lado do amigo, ele opera do lado do inimigo, ele faz tudo para te dar a vitória, porque ele é Deus. E agora aquele homem chamado Faraó tramou sua artilharia toda, sua montaria: vamos buscar Moisés com aquele povo, vai trazer os meus escravos de volta, eles são meus. Busca os meus escravos. E montaram os cavalos nas carruagens e cavalgaram, correram, galoparam, a forma que uma certa poeira levantava no deserto, e Moisés marchava de a pé com o povo, marchava, e Deus agora foi adiante, colocou o anjo agora para trabalhar a favor deles, e começa Deus agora a trabalhar a favor de Moisés. Moisés é agora, Moisés pega agora e marcha apressando o povo, chegando no Mar Vermelho, na beira do mar. Deus pega agora, coloca a nuvem que estava acompanhando, a nuvem estava acompanhando aquele povo, a nuvem vai para trás, se transforma em escuridão para atrapalhar o soldado, e aquele também, o anjo, começa a arrancar as rodas das carruagens, de forma que um não enxergava o outro, começaram a trombar um no outro, e marchavam e trombavam e caminhavam, os cavalos trombavam no outro, carruagem virava para dar tempo de Faraó andar e marchar. E quando Moisés chega adiante, o que ele vê? O grande Mar Vermelho. O Mar Vermelho para Moisés era um obstáculo, mas para Deus é solução. O que é impossível diante dos homens é possível para Deus. Moisés começa a temer, vendo a grande poeira das carruagens vindo em sua direção, e na frente de Moisés agora, com 600 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, um grande Mar Vermelho. Eu creio que Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir o Mar Vermelho para você. Deus vai abrir o mar para você passar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus é Deus. Moisés começa a ficar tribulado, com medo, e falou assim: meu Deus, o que eu faço agora, meu Deus? Meu Deus, o que eu faço? E a voz do Senhor vem ter com Moisés dizendo: Moisés, Moisés, por que tu clamas a mim? Diz o povo de Israel que marche, caminha, continua, Moisés. Rabadabadabadai. Deus vai te dar a vitória. Não tem impedimento, nem na terra, nem na água, nem no ar. Ele é Deus. Moisés estende a vara. Naquele momento, a vara com as mãos de Moisés. Moisés falou: meu Deus, só o Senhor é Deus. E Deus mandou que Moisés erguesse sua mão com a vara, e o mar agora se abre, se fende, um lado para a direita, outro para a esquerda, abrindo uma grande passagem para o povo passar. E o povo entrou para dentro, começa a marchar dentro do mar com
como é lindo, como é bonito, você caminhando de um lado água, do outro água, e você andando no seco, no meio do mar, as águas se fenderam. Assim Deus vai fazer contigo. Deus está abrindo uma estrada nova, um verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pega essa estrada, siga em frente e não olha para trás. Moisés estava agora no meio do Mar Vermelho, atravessou o povo. Vai, caminha, empurra o povo para caminhar, vai adiante, marcha o povo de a pé. Moisés agora vira para trás e olha quem vem atrás. Faraó. Faraó com seus grandes soldados valentes nas carruagens, correndo em direção daqueles homens com sede de matança, sede de sangue, sede de escravidão. Eles queriam escravizar aquele povo novamente, mas Deus libertou, está libertado, ninguém impede. Deus te abençoou, está abençoado. E Deus, Moisés, prepara agora, fecha o mar, porque eu te escolhi por cabeça e não foi por cauda, Moisés. Moisés, levanta a mão agora. Se Faraó fosse sábio com seus cavaleiros, ele seria observado o tamanho daquele mar que Deus fez, abriu e falaria: eu não vou me meter com esse homem, ele já destruiu todo o meu reinado, e agora Deus abriu o Mar Vermelho para ele. Mas o inimigo é sanguinário, o inimigo ele não pensa, ele só age. Por isso que Deus disse com os crentes: seja manso, seja humilde, seja apto em ouvir, em tardio, em falar. Pensa antes de abrir a boca. Deixa o Espírito falar por você. Faraó não tinha o Espírito de Deus. Ele estava entrando numa arapuca, armada pelo próprio Deus. Eles eram sanguinários, morreu. A Bíblia fala: quem com ferro fere, com ferro haverá de ser ferido. Quem com a espada fere, com a espada haverá de ser ferido. Quem produz a maldade será morto pela maldade. Eles entraram, não pararam, devia parar e olhar aquilo, observado. Eu não vou entrar nessa estrada. Esse mar abriu. Que Deus é esse poderoso? Eles não pensaram. De repente, eles entraram, estavam no meio, e Moisés abaixou o cajado. Agora o mar começa a tremer e começa a fechar e engolir os seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus estão sendo destruídos por si próprios, por causa que são sanguinários, não querem o bem, não desejam o bem, só querem o mal. E quem vive do mal vai só fazer o mal, vai ser morto pelo mal. Rabadabadai. O mar engoliu todo o Faraó, toda a cavalaria. Eles morreram, as águas consumiram, e Moisés atravessou o Mar Vermelho, e agora todo o povo dando glória a Deus. A vitória é do povo de Deus. É assim que ele vai fazer por você. É assim. A porta fechada, ele abre. Ele faz de tudo por você. Se renda e sirva os deuses dos crentes. Sirva o Deus dos crentes. É a única opção. É o maior. Tem que ser crente para tê-lo como Deus. Você tem que ser crente para não tê-lo como Deus. Porque os crentes vivem na palavra de Deus. Eles amam Deus mais que suas vidas. Eles amam Deus mais do que material. E Deus é liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus tem o poder de te libertar de toda escravidão, de todo mal. Sirva a Deus, confia em Deus. Confia em Deus, Israel. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, eu sou contigo. Essa é a palavra de hoje. Eu sou contigo. Não temas multidões, não tema homem, não tema nada nessa terra, a não ser Deus. Porque toda a terra é de Deus, e Ele é o dono. E Ele é o mesmo de ontem,
de hoje e de eternamente. Um abraço do pastor Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, todo poderoso, criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. Palavra de Deus agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.